Olá, oitavo ano. Aqui é a professora Iris e esse é um vídeo sobre distribuição da indústria e os capitais estadunidense e chinês no mundo e no Brasil. Eu sei, é um tema que parece muito grande, mas a gente vai tentar pontuar as coisas mais interessantes sobre ele. E a gente vai começar pelos fatores locacionais das indústrias. Oitavo, a palavra locacional tem a ver com localização, né? A gente pode dizer que os fatores locacionais da indústria são aqueles que influenciam a decisão de implantar uma indústria no espaço geográfico. Né? São os fatores atrativos que interferem na distribuição das indústrias. A gente pode citar como os principais: matéria-prima, energia, mão de obra, terreno, capital, transportes, mercado, comunicações e infraestrutura. Todos esses são fatores que são levados em conta na hora que alguém vai implantar uma indústria num determinado lugar. Como vocês podem perceber, esses fatores locacionais são variados e mudam, né, de acordo com o tipo de indústria que você analisa. Por exemplo, um determinado lugar pode ser bom para implantar uma indústria petroquímica, mas pode não ser bom para se implantar uma indústria de calçados. Num determinado lugar pode ser muito vantajoso para se colocar uma indústria de bens de consumo, mas pode não ser tão vantajoso para se colocar uma indústria de base, né? Então, tem que se avaliar o local, tem que se avaliar aquilo que causa atratividade, aquilo que é interessante para implantar uma indústria, e assim as indústrias vão sendo distribuídas no espaço mundial. É importante ressaltar, meninos, que as indústrias elas estão sempre em busca das melhores localizações no espaço. Para quê? Para ter custos mais baixos de produção, né? Para ter maiores lucros e também elas buscam a melhor localização espacial para que isso ajude a ampliar o seu mercado consumidor. Oitavo ano, os fatores locacionais das indústrias também vão mudar de acordo com o tempo, né? De acordo com o contexto que você está utilizando. Como assim, tio? O que a senhora está querendo dizer? De 2010 para cá, meninos, nós estamos vivenciando a quarta revolução industrial. Se a gente está na quarta revolução industrial, isso significa que nós já passamos pela primeira, pela segunda e pela terceira revoluções industriais. Na primeira revolução industrial, oitavo ano, que aconteceu, né, nos séculos 18 e 19, lá entre 1760 e 1850, o principal fator locacional eram as minas de carvão. As indústrias se instalavam onde tivesse essa matéria-prima, que era a principal fonte de energia da época. Já na segunda Revolução Industrial, que vai em torno de 1850 até 1945, né, nos séculos 19 e 20, novas fontes de energia começaram a ser utilizadas, né, como, por exemplo, o petróleo e a eletricidade. E isso permitiu, sem sombra de dúvidas, a modernização das indústrias. Só que a instalação de novas indústrias continuava a ocorrer em áreas que já eram industrializadas. E o que é que eu quero dizer com isso, meninos? Durante a primeira e a segunda revoluções industriais, ou seja, do século XVIII até o século XX, o transporte, né, os transportes não eram tão eficientes, a tecnologia não era tão avançada quanto é hoje, e por conta disso era indispensável instalar as indústrias perto das matérias-primas. A localização industrial era muito influenciada pela presença das fontes de energia, né? Naquela época, para eu poder escoar a produção, para eu poder transportar as minhas mercadorias, eu precisava ficar perto, ficar localizada, né? Perto das minas de carvão, por exemplo, na primeira Revolução Industrial. Ou então eu precisava instalar as indústrias perto das fontes de petróleo e de energia, que era o caso da segunda Revolução Industrial. Agora, na terceira revolução industrial, a coisa vai mudar de figura. A terceira revolução industrial, ali nas décadas de 50, 60, muito forte na década de 70, que vai até 2010, o pensamento da humanidade se alterou. A gente pode separar as revoluções industriais do oitavo ano. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta, a gente pode separar em dois grupos. A primeira e a segunda em um grupo e a terceira e a quarta em outro. Por quê?
Na primeira e na segunda Revolução Industrial, o objetivo era produzir. Produzir, produzir, produzir. Produção em massa. Era a lógica fordista, era produzir mais em menos tempo. Na terceira Revolução Industrial, não é mais sobre quantidade, agora é sobre qualidade. Enquanto que na primeira e na segunda Revoluções Industriais, quanto mais mercadorias, melhor. Na terceira Revolução Industrial, o que importa agora é a qualidade daquilo que está sendo produzido. O que importa não é que a indústria vai fazer mais, mas o que importa é se ela vai fazer melhor. A terceira Revolução Industrial se pauta na tecnologia e na ciência. Por isso que ela também é chamada de Revolução Tecnocientífica. E aí, meninos, isso vai gerar uma quebra de paradigma. O que isso significa? Agora não tem mais aquela necessidade tão urgente da gente ficar preso a um determinado espaço próximo das matérias-primas. A partir de agora, né, com a evolução da tecnologia, com a evolução dos meios de transporte, a evolução das comunicações, isso vai me permitir instalar indústrias em novas áreas onde eu tenha custos de produção melhores, onde eu tenha competitividade no mercado internacional e onde eu tenha garantia de lucros. É aqui, oitavo ano, na terceira Revolução Industrial, que a dispersão espacial da indústria no mundo e no Brasil vai ganhar força total. Antes, meninos, as indústrias eram concentradas nos locais das matérias-primas. Onde está a minha matéria-prima, eu vou lá e vou me instalar porque é mais barato, é melhor. Agora, as indústrias passam a se espalhar por novos e por diversos lugares do mundo. O que eu estou dizendo para vocês, oitavo ano, é que a partir da terceira Revolução Industrial, os fatores locacionais da indústria se alteraram drasticamente, certo? E isso aconteceu por causa da tecnologia, que é a característica dessa fase do capitalismo, né? Dessa Revolução Industrial que vai de 1950 a 2010. Né? Os fatores locacionais da terceira Revolução Industrial são mão de obra barata, incentivos fiscais, menores preços de terrenos e de aluguéis. Esses fatores são os estratégicos, são aqueles que são valorizados pelas empresas e que vão ser responsáveis, né, que vão gerar a descentralização da produção industrial. Descentralizar, meninos, é sair do centro. Quais eram os centros da produção industrial? Estados Unidos, Europa. E aí as indústrias passam a se dispersar, a ir para outros locais no mundo. Foi nesse momento, oitavo ano, que muitas indústrias se dirigiram para países mais pobres, para países que a gente chama de periféricos. Observem esse mapa. É o mapa da dispersão industrial pelo mundo. Vejam que os polos hegemônicos tradicionais, né, aqueles que eram os centros da produção industrial, eles vão dispersando as suas atividades para outros lugares. Aí eles vão para os polos emergentes, né, que no final do século XX e no início do século XXI são os grandes atrativos para as indústrias no mundo. A China, a Índia. O que vocês estão vendo nesse mapa, oitavo ano, é o seguinte, ó. Atraídas pelos fatores locacionais, as empresas dos Estados Unidos se dirigiram para o Brasil, para o México, para a Argentina. As empresas, as indústrias, né, da Europa foram em direção à China, foram em direção à África, foram em direção ao Oriente Médio, foram em direção à Índia. E isso gerou um impulso para a industrialização dessas regiões em desenvolvimento. Né? E isso aconteceu por causa da descentralização industrial no mundo. Ela estava concentrada inicialmente, em grande parte, nos Estados Unidos e na Europa, e aí ela se descentralizou. Né? Ela saiu dos centros mundiais do capitalismo e foi para outras regiões. E o mapa também mostra que nas últimas décadas as indústrias saíram tanto da China quanto da Índia e foram para outros países próximos, né? Elas se instalaram, por exemplo, no Paquistão, na Indonésia, em Bangladesh. Isso significa que a descentralização da produção industrial acontece, meninos, em escala mundial.
E aí, oitavo ano, acontece uma coisa incrível, né? Chega ela, a quarta revolução industrial, que teve início em 2010 e que vai perdurar só Deus sabe quanto tempo. A quarta revolução industrial, meninos, também é chamada de Revolução 4.0. E ela é diferente de tudo o que a humanidade já experimentou. A gente pode dizer que a matéria-prima da quarta revolução industrial é o conhecimento, é a tecnologia. Na quarta revolução industrial, oitavo ano, as novas tecnologias, elas vão integrar os mundos físico, digital e biológico. A tecnologia está avançando, meninos, de uma forma tão monstruosamente rápida e ela está modificando de uma maneira tão profunda a humanidade que ela vai criar um admirável mundo novo nas próximas décadas que virão. A quarta revolução industrial, meninos, é aquela em que as máquinas e as peças vão se comunicar através de redes, né? E isso vai gerar mais produtividade. É nesse momento da história, né, que coisas como digitalização, inteligência artificial, internet das coisas, cyberrobótica, biotecnologia vão ficar cada vez mais comuns no cotidiano das sociedades humanas. E na quarta revolução industrial, a gente começa a ter um processo chamado de recentralização da produção. O que é isso? Algumas atividades econômicas, meninos, estão voltando para os centros do capitalismo mundial, como, por exemplo, os Estados Unidos, a Europa e o Japão. E isso acontece porque a quarta revolução industrial está se desenvolvendo principalmente, né, no seu início, né, de 2010 para cá, ela está se desenvolvendo principalmente em países altamente tecnológicos, como é o caso da Alemanha, dos Estados Unidos, países que têm tecnopolos importantíssimos. E aí, vocês precisam saber o que é um tecnopolo. Os tecnopolos são polos de tecnologia, de pesquisa. Se pode dizer até oitavo ano que os tecnopolos são as estruturas mais importantes da produção industrial atualmente, porque é neles que a tecnologia vai sendo descoberta. É neles que novas formas de pensar o mundo, de pensar a sociedade, novas formas de viver estão sendo desenvolvidas. Né? E esses tecnopolos estão localizados principalmente nos países ricos. Vocês podem ver nessa imagem que aqui na América do Sul a gente também tem. Né? No interior de São Paulo nós temos um tecnopolo importantíssimo. Mas como vocês podem observar, a concentração dos tecnopolos está principalmente nesses países, nessas regiões mais ricas do planeta. Então vocês perceberam que nessa quarta revolução industrial a gente pode falar de recentralização produtiva, né? De uma volta da produção para os centros, os polos do capitalismo mundial. Meninos, deixa eu dar algumas informações para vocês, né? Para deixar as coisas um pouquinho mais encaixadas, mais claras. Vocês já viram o oitavo ano? No Google, né? No Google Imagens, em algum lugar. Vocês já viram uma fábrica da Apple nos Estados Unidos? Vocês algum dia já tiveram curiosidade de procurar, de pesquisar uma fábrica da Apple lá nos Estados Unidos? Eu acho que não, né? E se vocês forem pesquisar, vocês vão perder tempo. Porque não tem fábrica da Apple nos Estados Unidos. Não existe isso. O que você vai achar, se você pesquisar sobre a Apple nos Estados Unidos, você vai achar escritórios. Você vai achar prédios em que se desenvolve a tecnologia da Apple lá. Então, nos Estados Unidos, é desenvolvida a tecnologia dessa marca e aí eles mandam para as fábricas chinesas, né? E tem fábrica da Apple no Brasil também. Eles mandam para outros países para que o aparelho da Apple seja fabricado nesses países onde a mão de obra vai ser mais barata e onde os custos de produção vão ser menores. E isso acontece, oitavo ano, porque fazer aparelho não dá dinheiro. O que dá dinheiro é investir em pesquisa.
O que dá dinheiro é lançar novas tecnologias. O que dá dinheiro é criar os aplicativos que vão ser colocados nas versões novas dos aparelhos, fazer tecnologias para que esse produto fique cada vez mais valorizado. Então, não me interessa ter fábrica para eu construir os meus próprios aparelhos. O que me interessa é ter a tecnologia que só pertence a esta marca. Outro exemplo, vocês já ouviram falar do Uber, né? Com certeza. O Uber é a maior empresa de transportes do mundo. Pelo menos até a última vez que eu pesquisei, ainda era a maior empresa de transporte do mundo e eu acho que continua a ser. Só que o Uber não possui veículos. É a maior empresa de transportes do mundo, mas não tem carro. Porque não interessa para o Uber comprar carros, meninos, para que as pessoas andem nesses carros. O que interessa para o Uber é lançar a tecnologia, né? É lançar o aplicativo que as pessoas vão usar. O que interessa para o Uber é que você vá lá, cadastre o seu carro e a partir disso você começa a fazer viagens e a Uber vai ganhar com isso. Porque ela não vai ter o custo de ter os veículos são de outras pessoas. Vocês já ouviram falar no Airbnb? Né? Eu conheci há pouco tempo, eu confesso, mas eu descobri que o Airbnb é o maior serviço de hospedagem do mundo. E o 8º ano é o maior serviço de hospedagem do mundo e não tem um imóvel. O Airbnb não é dono de imóveis. Na verdade, as pessoas cadastram os seus imóveis lá, né? E o aplicativo de hospedagens vai permitir que muita gente ao redor do mundo alugue hospedagens pelo Airbnb. O que isso significa? O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Esses serviços, meninos, se baseiam na conectividade, certo? E isso está revolucionando os mercados ao redor do mundo. Isso tem mudado, 8º ano, a lógica, a forma como os serviços são oferecidos. É o conhecimento que gera tecnologia, que gera inovação, que vai melhorar a vida das pessoas, e essa é a cara da 4ª Revolução Industrial que nós estamos vivendo. Então, 8º ano, tem que ficar bem claro para vocês uma coisa, ó. As fábricas estão voltando, certo? Está acontecendo o fenômeno, né, de recentralização produtiva. Elas estão voltando para os polos do capitalismo, né, para os países em que a mão de obra é cara. Só que elas estão fazendo isso, essa volta, esse movimento de retorno, com um alto grau de automação. Né? Antes as fábricas eram colocadas nos países de mão de obra barata, nos países onde era melhor produzir, onde tinha menos custos. Só que agora as fábricas já podem ser colocadas em países onde a mão de obra é mais cara, porque é a tecnologia que vai diminuir os custos de produção. É a tecnologia que vai dar competitividade para esses países onde antes era muito caro de produzir. Né? Acontece uma discussão muito interessante, né, de que as máquinas no futuro elas vão substituir em grande medida a mão de obra humana. Na verdade, isso já tem ocorrido nos dias atuais, né? Só que se discute qual vai ser o alcance dessa substituição, até que ponto, né, as máquinas vão nos jogar para escanteio e vão tomar o nosso lugar nos vários âmbitos da realidade. E aí, meninos, para finalizar, a gente vai mencionar brevemente sobre os capitais estadunidense e chinês no mundo e no Brasil. Como é que o Brasil fica no meio disso tudo? Historicamente, 8º ano, o Brasil sempre foi muito próximo dos Estados Unidos, certo? Tanto diplomaticamente, né, quanto na questão do apoio financeiro que os Estados Unidos costumou dar ao longo do tempo, ao longo da história, para o Brasil. Por conta dessa proximidade, né, os Estados Unidos colocavam várias transnacionais aqui, né, ao longo do século XX, eles fizeram muito isso, trouxeram muitas empresas para o nosso território. Até 2008, os Estados Unidos eram o nosso principal parceiro comercial. A partir de 2009, a China toma esse lugar dos Estados Unidos. Apesar da distância geográfica, né? Apesar de a China estar bem longe e de os Estados Unidos estarem mais próximos, mas a China se torna o nosso principal parceiro comercial. Ao longo do século XX, meninos, e nesse início do século XXI, os Estados Unidos espalharam as suas indústrias pelo mundo, né?
Eles realizaram a sua desconcentração industrial e lucraram muito com isso. Tanto que eles, até pouco tempo, eram a potência econômica inabalável. Só que a China, né, com os seus investimentos em ciência, tecnologia, com o seu objetivo de se tornar a principal potência econômica do mundo, ela começou a investir em várias partes do planeta. Ela começou a investir pesado no continente africano, por exemplo. Ampliou as suas relações comerciais com a América Latina, com o Brasil, né? E foi seguindo essa tendência de desconcentração das suas atividades. Inclusive, eu tenho uma notícia, né, bem quente, bem atual, em um critério que é muito importante, né, num critério chamado de PIB por paridade do poder de compra, o PPC, a China ultrapassou, bem recentemente, os Estados Unidos e já é a maior economia do mundo. O PIB por paridade do poder de compra é uma das formas de se medir o produto interno bruto de um país, né? Esse PIB é aquele que indica, meninos, o quanto que um país pode comprar em bens e em serviços com a sua moeda. Ele é muito importante. Nesse PIB, por paridade do poder de compra, a China alcançou 24,7 trilhões de dólares. Os Estados Unidos alcançaram 20,8 trilhões de dólares. Isso significa, oitavo ano, que o PIB por paridade do poder de compra, que é uma das formas de medir o PIB, esse PIB chinês já é 20% mais alto que o PIB norte-americano. E o Brasil aí, metido a besta, não quer comprar, por exemplo, a vacina, né, chinesa. Pensa que é quem no jogo do bicho, né? É o que da Xuxa, o Brasil, para não querer o apoio da China, para não querer comercializar com a China. Enfim, essa recente mudança, meninos, nessa questão do PIB, né, tem um impacto geopolítico monstruoso que a gente vai ver desdobramentos dele num futuro bem próximo. Olha a cara de infelicidade do Donald Trump, né? Apertando a mão do presidente da China, o Xi Jinping. Que pena, né? Que ele tá tão triste. Que coisa triste. Enfim, meninos. No percurso 12 do livro de vocês, vocês podem ler, na verdade, vocês devem ler, devem consumir essas páginas sobre a distribuição da indústria. É um conteúdo que requer muita atenção. Obrigada por terem visto esse vídeo até aqui e até a próxima!